dessa manhã de domingo. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Queria chamar os nossos professores de hoje. Letícia vai estar aqui na classe de jovens e adultos. Yasmin, você vai estar lá com os kids, adolescentes. Quem vai estar com os kids hoje? Nicole e os babies. Rebeca. Amém. Vamos orar então pelas nossas irmãs. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio de te servir, por ser um Deus que cuida de nós. Nesse momento, nós queremos te agradecer por cada irmão presente nesse lugar, por cada família representada, aqueles que estão a caminho, Senhor. Traz-os em paz, guarda, livra de todo mal, Senhor. Nos dá uma manhã produtiva e abençoada, sob a tutela e empenho, Senhor, dessas irmãs que estarão na direção das aulas dessa manhã. Se apresentamos as aulas dos babies, dos kids, dos adolescentes e a classe jovens e adultos que aqui nós teremos, Senhor. Toma conta de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma bola para as irmãs, bola, professora Letícia. Seu pastor. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos lá? Vamos começar? A lição de hoje, ela abre uma parte das nossas lições que tem a ver com o discipulado, né? São, na verdade, as características do discípulo. Então, a gente não está deixando de falar dos princípios batistas, a gente está só dando uma aprofundada em um dos princípios. O princípio é as exigências do discipulado. Então, a gente vai ver algumas características do discípulo. Na semana passada, o Avelino falou um pouquinho sobre o princípio como um todo em si e utilizou ali o texto, a primeira parte, né, do livro do Jonas Madureira, que a gente viu no Café Teológico, o custo do discipulado. E essa parte de hoje, a gente vai entrar em alguns debates em outro livro, que se chama O Discípulo Radical, do John Stott, que também é muito bom. E os capítulos desse livro, eles são características, né? São qualidades, são características mesmo que todo discípulo de Jesus precisa ter. E a primeira delas é o inconformismo. Tá? E aí, para isso, vamos lá quando a gente fala de não se conformar, qual é o primeiro versículo que vem na sua cabeça? Romanos 12:2. Vamos ler juntos, todo mundo? Tá dando para ler? Vamos lá? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Legal. Eu queria ver com você outro versículo. E fugir um pouquinho do Romanos 12:2, quando a gente fala sobre conformidade, sobre quando a gente fala sobre como viver nesse mundo quando a gente tem Cristo. E eu queria que você abrisse, não coloquei aí de propósito, que é para você manusear sua Bíblia. Tito 2, do 11 ao 14. Vamos abrir? Tito 2, do 11 ao 14. Vamos ler juntos lá. Amém ou misericórdia? Misericórdia? Todo mundo já abriu? Então, vamos lá. Quem pode ler aí bem alto e bem bonito para a gente? E aí, qual é, baseado nesse versículo,
aos poucos. A graça de Deus se manifestou, trouxe salvação para todas as pessoas. Essa graça de Deus que traz salvação nos educa para que a gente renegue a impiedade, renegue as paixões mundanas e viva nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Esse é até o versículo 12. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Tendo Tito 2 como referência, qual é a relação entre experimentar da graça salvadora de Deus que te alcançou e a maneira como a gente precisa viver nesse mundo? Está tudo no texto. Olha para o texto aí e responde, baseado nesse texto. Qual é a relação entre a salvação e a vida que a gente vive? O que ela nos oferece? Legal. Isso aí, muito bom. Educa é a palavra-chave, mas ela educa para quê? Continua o texto. Legal, boa. Então, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, essa salvação que Ele nos oferece, ela faz com que a gente viva de uma maneira. Qual é essa maneira que está aí em Tito? A gente viva de maneira sensata, justa e piedosa. E tudo isso tem a ver com viver de uma maneira onde a gente não se conforma com o mundo que a gente vive. Então, quando te perguntarem, um versículo que fala que a gente tem que ser diferente, ou que você queira pegar uma alternativa a Romanos 12:2, que todo mundo fala, né, quando fala de para não se conformar, qual é o versículo que vem na mente? Romanos 12:2. A gente tem aí Tito 12, né, Tito 11, do 11:12, que vai mostrar para a gente que a salvação que nos alcança, ela faz a gente viver de uma maneira diferente da maneira do mundo, de uma maneira justa, piedosa e sensata. O mundo é justo, piedoso e sensato? Pelo que a gente vê, que vocês veem? Nem um pouquinho piedoso. Beleza. O John Stott, nesse livro, ele vai falar um pouquinho sobre como não dá para a gente viver fora desse mundo que a gente está inserido, né? A gente tem uma dupla função enquanto igreja. Viver, servir e testemunhar, mas, ao mesmo tempo, evitar contaminar-se. E tem uma expressão usada por Deus muitas vezes no Antigo Testamento, que me deixa um pouco preocupada, né? Na verdade, causava um pouquinho de desespero no meu coração. Quando ele fala assim, sejam santos como eu sou santo. Né? Aí eu, meu Deus, como é que eu vou ser santa como Deus? Impossível. Né? Eu já acordo murmurando muitas vezes. Né? E é interessante, eu queria até pedir que você abrisse em Levítico 18. Levítico 18, 3 e 4. O contexto que Deus falava, né, sejam santos, ele é mais ou menos esse contexto aqui. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Então, Deus está chamando o povo de Israel a ser santo num contexto onde todos os outros povos eram povos que não adoravam a Deus, que não temiam a Deus. Então, diante de todos esses povos, eu fico me perguntando, por que será que esse aviso, por que será que esse imperativo, sejam santos, aparece tantas vezes nesse contexto aqui do Pentateuco, que é o que a gente está lendo no plano de leitura, né?
Isso aí. Nesse contexto do Pentateuco, por que essa expressão sejam santos aparece tantas vezes? Alguém chuta? Legal. É isso aí. Mas, infelizmente, a gente acaba percebendo Israel meio que se perdendo nesse sentido. Por quê? Porque até mais lá na frente, avançando muito a história, vocês lembram por que Israel pede um rei para Deus? Porque queria ser como os outros povos. Então, a gente vê um povo escolhido do Senhor sempre se comparando com os outros povos. Né? Eu acho que essa é muito uma crise da adolescência. Né? Eu tinha um pouco disso. Né? Eu perguntava para minha mãe, por que eles podem ir para a festa? Por que os meus amigos da escola podem ir para a festa e eu não posso ir? Né? Quando chegava na segunda-feira, todo mundo fazia a rodinha, assim, e todo mundo falando para mim o que tinha acontecido na festa que eu não tinha ido. Aí eu ficava assim, por que eu não posso ir? Por que eu não posso estar lá? Né? O que me impede, né? Ou, enfim, quais são os argumentos que eu posso utilizar, que eu posso dizer para mim mesma que eu não preciso estar lá? É muito disso, né? A gente acorda, a gente sabe que temos o privilégio de ser um povo separado por Deus, escolhido por Deus. A gente tem o privilégio de saber que vai passar a eternidade com Deus, mas ainda assim a gente fica se comparando com as outras nações, com os outros povos, com aqueles que não têm Deus, que não temem a Deus, e a gente sabe exatamente qual é o destino. Não é porque que é tão difícil para a gente, muitas vezes, renunciar a algumas coisas que são nossas, né? Nossas paixões, sabendo que essas paixões vão nos levar a caminho de morte. Né? E a gente sabe o que é preciso fazer para seguir a vida eterna. Por que a gente se compara tanto? Por que a gente olha tanto para a grama do vizinho, que parece ser mais verde, mas não é? Nós sabemos que não é. Né? É uma coisa que fica bastante na minha cabeça, né? Que eu penso bastante. Por que a gente reclama tanto de uma vida privilegiada que Deus nos deu? Né? O privilégio que Ele nos deu de conhecê-lo. O privilégio que Ele nos deu de nós sabermos que passaremos a eternidade com Ele. E a gente ainda reclama. A gente ainda olha para os outros e se compara. Né? Porque a vida do outro parece ser boa, a vida do outro parece ser muitas coisas. Mas aonde ele vai passar a eternidade? Enfim. E aí, o John Stott traz para a gente três tendências que estão no mundo hoje e que eu vi aqui, eu tentei colocar alguns exemplos de situações que acabam acontecendo na igreja. Né? Situações que são tendências do mundo, tendências que deveriam ser mundanas, mas que, de alguma maneira, acabam entrando na igreja. Então, a gente tem o pluralismo, a gente tem o narcisismo e a gente tem também o materialismo. Então, são essas três tendências que deveriam ser coisas que nos separam, que nos distinguem do mundo, mas que, de alguma maneira, hoje, na igreja brasileira, estão mais dentro do que fora. Muitas vezes, né? Tem uma aqui que é muito perigosa. A primeira é o pluralismo. E o que é você pensar... o que é a gente pensar de um jeito plural? Ou o que é a gente perceber o pluralismo dentro da igreja? E isso aqui, esse é um ponto sensível para mim, porque quando eu dou aula de história, eu tenho que falar aquela frase ali, a primeira frase. Não existe verdade absoluta. Porque na história não existe verdade absoluta. E aí, como é que eu lido com a não existência de uma verdade absoluta, crendo numa verdade absoluta? Porque eu creio que Jesus é a verdade absoluta. Mas a história não crê. Então, é muito complicado. Pode falar. Pois é. Pois é. Fala.
Uhum. Sim. Sim. Exatamente. É isso aí. Uhum. Pois é. Na confessional, eu dou aula em duas, né? Na confessional é muito fácil falar. Passar essa visão onde Deus é o centro de todas as coisas, onde Ele é o Senhor do universo. Mas, por exemplo, tem uma atividade que eu passo na primeira aula no seminário, que muitas vezes o último contato que o meu aluno no seminário teve com a história foi na escola. Então, eu preciso mostrar para ele que a história não é não existe verdade absoluta na história. Eu pego dois textos de dois jornais diferentes, e o fato que tinha acontecido no Brasil era a revolta da vacina, em 1904. E aí são dois jornais. Um jornal chama Correio da Manhã, o outro jornal chama O País. E aí, no jornal Correio da Manhã, eu peguei o texto, inclusive, do mesmo dia. Então, foi do dia 14 de novembro, se não me engano, de 1904. E o que tinha acontecido no centro do Rio de Janeiro? Já era o terceiro dia de manifestação da revolta da vacina, né? O Oswaldo Cruz lá e o Pereira Passos, o Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil, tinha decretado a vacinação obrigatória e o povo estava se manifestando, porque não tinha nenhum Zé Gotinha aparecendo na televisão falando: toma vacina, é importante, vai te curar. E aí o povo se manifestou, não quis vacinar de jeito nenhum, foi para as ruas protestar, principalmente ali para frente do Palácio do Catete e no centro da cidade. E aí, no jornal, O País, ele fala assim: esses desordeiros, esses vagabundos, esses desocupados, eles não têm o que fazer e vêm aqui para a porta do palácio, da residência do presidente, para protestar. Eles quebram os bondes, eles fazem todo tipo de arruaça e de bagunça no centro da cidade, perturbam a ordem pública. Mas o jornal Correio da Manhã, ele não usa essas expressões, ele usa o povo que estava se manifestando, os cidadãos que estavam exercendo seu direito de se manifestar. Então, eu pergunto a eles: quem está certo e quem está errado? Não tem certo e errado. A gente não estava lá, não tem como voltar numa máquina do tempo, saber o que aconteceu de fato, né? Se eles estavam gritando morras para a polícia, como o jornal País estava dizendo, ou se a manifestação estava sendo pacífica, como o Correio da Manhã falou. Então, há um desafio de viver, e isso existe de 1904, hein? Não é de agora, não foi dessa Covid-19, não, foi de 1904. Então, essas diferentes maneiras de nos expressarmos, porque vivemos num país com liberdade para fazermos isso, elas existem desde sempre. Como é que a gente concilia isso com a nossa verdade absoluta, com aquilo que nós cremos? Todos os caminhos levam a Deus. É uma frase muito comum quando a gente fala de pluralismo na igreja ou pluralismo no meio cristão, vamos dizer assim. Não só o cristão protestante, mas no meio das pessoas que dizem crer em Cristo, de alguma maneira, não necessariamente como nós cremos. O pluralismo ele reforça essa ideia de perda de padrões morais. Não tem uma referência para eu seguir. Então, eu posso seguir qualquer pessoa que esteja em evidência, ou que, hoje, na era da rede social, é a pessoa que é digitalmente conhecida. Né? Eu falo que eu não posso perder muito tempo na rede social, porque eu sou muito influenciável. Aparece umas coisas lá da Shopee que eu nunca precisei, e na hora eu falo: poxa, eu preciso disso. Era tudo que faltava na minha vida, isso. Então, assim, a gente acaba perdendo as referências nesse mundo plural. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu não sou essa pessoa que evangeliza no Uber, tá? Eu entro no Uber, muda e saio calada. Mas, às vezes, o motorista puxa alguns ganchos e eu vou dando corda, né? Vou dando assunto. E um deles falou assim, eu estava voltando da igreja, eu acho.
E aí ele falou assim, poxa, tinha uma menina no ônibus ali que estava chorando, no ponto do ônibus que estava chorando. Aí eu falei, nossa, nem percebi, que coisa chata, né? Não sei o quê. Aí ele falou assim, é muito difícil, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí eu pensei, pois é, seu fulano, todo mundo sofre por alguma coisa, né? Você já parou para pensar que eu sofro por uma coisa que o Senhor não sofre, que aquela pessoa que estava ali não sofre, enfim, são diferentes coisas. Aí ele começou a falar sobre como a vida é ruim, como não há esperança para nada, como só tem tendência a piorar, as coisas só tendem a piorar. E eu virei para ele e falei assim, seu fulano que eu não lembro o nome dele, né? Senão eu falaria o nome dele. Seu fulano, de verdade, tem uma coisa que me faz viver com menos sofrimento aqui. A certeza de que, quando eu morrer, eu vou para um lugar que não tem sofrimento. Essa é a esperança, é isso que me faz viver bem aqui, apesar das dificuldades, apesar das angústias. Aí eu perguntei, o senhor crê em alguma coisa, seu fulano? Aí ele falou, eu faço as minhas orações antes de dormir, né? Eu rezo isso, eu rezo aquilo, quando eu acordo, eu peço por proteção, que não sei o quê. Aí ele falou assim, porque o importante, minha filha, é você acreditar e fazer coisas boas, né? Ele foi entrando exatamente nesse discurso, né? Porque ele me buscou na igreja, então ele sabia que não foi dessa igreja aqui, não. Ele sabia que eu tinha saído da igreja. E aí ele falou, porque todos os caminhos levam a Deus, não é? Eu não sei, a minha mente tem um apagão assim do que aconteceu depois. Eu tenho certeza de uma coisa, eu não falei nada, eu não o corrigi. Eu não falei, não, seu fulano, eu não terminei, eu não fiz o apelo, né? Eu não terminei a evangelização. Eu só, E aí aconteceu alguma outra coisa que me distraiu e essa conversa nunca foi terminada, né? Nunca. E depois eu fiquei pensando, caramba, eu perdi uma oportunidade ali muito boa. E olha que eu não faço isso com frequência, tá? Não sou essa pessoa que conversa aleatoriamente no Uber. E fiquei pensando quantas oportunidades eu perco simplesmente por querer evitar o conflito. Porque talvez o meu grande problema seja esse. Se uma pessoa diz para mim, não, eu não concordo com você. Opa, beleza, que bom. Eu fico aqui com a minha opinião e você fica com a sua opinião. E assim vivemos, felizes da vida. Né? Eu tenho um grande problema em criar conflito, mas existe uma verdade absoluta. E como é que a gente combate o pluralismo? Defendendo essa verdade. Estabelecendo e reafirmando os padrões que nós temos, que nós cremos. Né? Estabelecendo os padrões, testemunhando da nossa verdade. O único jeito de responder biblicamente ao pluralismo é corrigindo ele. Né? Dizendo, olhando para essas expressões e falando, está errado? Não é. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o único caminho que leva a Deus, ponto. Não há crise nisso, porque a igreja não pode haver crise nisso, porque a igreja já está em crise, porque não tem referência. Quando a gente olha hoje para a igreja brasileira, é uma igreja fragmentada, não é? A gente tem várias denominações que creem em várias coisas diferentes, que muitas vezes pregam um evangelho diferente. Né? O evangelho que às vezes se prega aqui não é o evangelho que se prega em outra igreja protestante, né? Algo que se perdeu. Eu tenho um amigo, fiz amizade com uma família lá na Pibim del Castilho, que eles são, a família, né, o marido, a mulher e o filho. Eles, na época, eles eram novos convertidos. E eles se converteram de verdade, sabe? Sabe quando você vê que há um desejo sincero de ser um discípulo de Jesus, de se parecer com Jesus, de abandonar as antigas práticas? E ele estava me falando da dificuldade que ele tinha, porque ele era novo convertido, mas os meninos da igreja se identificavam muito com ele. Né? Então, procuravam ele para
perguntar algumas coisas, e aí, muitas vezes ele não sabia como responder, ele não sabia o que fazer, ele olhava e não sabia em quem se espelhar, e não sabia quem procurar. E aí, despretensiosamente, eu falei para ele numa conversa, cara, na falta de referência, você precisa ser referência. Gente, ele pegou aquilo para a vida. Hoje, tudo que ele faz, ele socialmente ou com os meninos da igreja, ele tira uma foto e fala, olha aqui, ó, na falta de referência, eu estou tentando ser referência. E eu joguei, do nada, assim, numa conversa, a gente estava comendo pão com mortadela na igreja e eu falei. Então, assim, são coisas que nós precisamos estabelecer se nós queremos acabar com o pluralismo na igreja. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos estabelecer padrões morais e padrões de liderança ou padrões de comportamento que são diferentes do mundo, que são diferentes daqueles que pregam um evangelho diferente do que nós pregamos, porque o evangelho que nós pregamos é o verdadeiro evangelho. Tudo que não é falso. Tudo que não é isso, tudo que não está na Bíblia é falso evangelho. Quem levantou a mão? A gente acaba conhecendo que hoje Deus é um ser muito, né? Todo mundo, né? Não, porque tudo que a gente faz, o bem que a gente faz, pode me fazer. Sim, sim. Uhum. Sim, exatamente. Isso. Uhum. Uhum. Sim, com certeza, é muito do que a gente faz, né? Eu percebo muito isso sendo professora. Eu tomo professora de adolescentes, né? Eu tomo todo cuidado do mundo quando eu estou na escola, de ser eu mesma, mas ser eu mesma de um jeito onde eles possam enxergar Jesus, não é? Onde eles possam perceber a diferença no falar, no me portar. E, por muito tempo, eu não sei se você cresceu na igreja, mas, por muito tempo, isso, para mim, foi um peso, né? No sentido de, eu não posso errar, eu sempre tenho que estar aqui, sempre perfeita. Né? Eles não podem ver nenhuma falha no meu caráter. Então, eu tenho que estar aqui, ó. Mas, quando nós nos esforçamos ou quando nós nos empenhamos em conhecer a Jesus, né, em ser cada dia mais parecido com Ele, realmente isso se torna natural. Não é algo que é pesado. Eu vou tomar boas decisões ou eu vou fazer boas escolhas porque Jesus fez, porque eu quero ser parecida com Ele. Então, eu vou tentar agir do jeito que Ele agiria, ou tentar fazer as coisas do jeito que Ele faria, falar do jeito que Ele falaria, me portar do jeito que Ele se portaria. Né? Então, são coisas que acabam se tornando naturais, não são pesarosas. Né? Se eu olho para a minha história hoje, eu não tenho como separar quem eu sou de Deus. Não tem como. A minha vida se confunde. A minha vida nessa terra aqui é uma vida onde eu tenho uma caminhada com Deus. Eu conhecia Deus na minha infância. Eu cresci em um lar evangélico, um lar cristão. Então, não tem como contar a minha história sem falar de igreja, sem falar de seminário, sem falar de descoberta de chamado, sem falar de conversão. Não tem como. Então, não é para ser pesaroso. Essa é a vida que o Senhor nos deu. Essa é a oportunidade que nós temos de viver essa vida aqui na Terra de maneira diferente. Né? E que privilégio, né? Conhecer a Deus. Que privilégio saber que eu vou para o céu, passar a eternidade com o Deus que eu servi a vida inteira, e, enquanto isso, tem pessoas que estão cegas. Enquanto isso, tem pessoas que estão destinadas ao inferno mesmo. E a gente precisa fazer alguma coisa. A realidade do inferno acaba comigo.
saber que tem pessoas que eu amo que vão passar a eternidade no sofrimento eterno, que vão passar a eternidade no sofrimento, deveria fazer o meu coração ficar mais destruído ainda. O nosso coração ficar destruído, porque essa é uma realidade. A gente não prega a realidade do inferno. A gente não fala sobre a realidade do inferno. Mas o inferno existe, o inferno é real. Mas vamos lá, próximo. Materialismo. E é esse aqui que eu acho que é o grande perigo hoje, né? Quando eu falo com alguém, né, principalmente lá na faculdade, que eu falava com alguém que eu era crente, todo mundo já falava, ih, ó, essa aí tem. Essa aí tem. Essa aí é do grupo que tem a bufunfa, né? Que tem o dinheiro. Porque acabou que hoje a igreja brasileira ficou muito vinculada a escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro, né? Do dinheiro lá daquele casal que foi viajar de avião e o dinheiro todo escondido dentro da cueca. Então, são essas situações que a grande mídia vai aproveitar para jogar na nossa cara, né, que nós somos materialistas, né? Que nós somos materialistas. E o que é o materialismo? É essa grande preocupação com... Desculpa, é um remédio. Grande preocupação com as nossas coisas materiais, que acabam abafando a nossa vida espiritual. Tem um termo que eu uso na aula de História da Igreja, quando a gente fala sobre o cenário antes do avivamento, era um cenário onde a igreja perdeu a sua voz profética. E é aqui que eu vejo que hoje a igreja brasileira acaba se perdendo, nesse sentido. Talvez, eu não sei se é esse ou se é o próximo, né, do narcisismo, mas, para mim, esses dois são páreo duro no que mais assusta, no que mais nos prejudica, no que mais prejudica a pregação do verdadeiro evangelho, né? Então, materialismo é essa grande preocupação, é a gente não viver com contentamento, né? No mês que vem, em uma das nossas lições, a gente vai falar sobre a característica do discípulo, que é a simplicidade, que não necessariamente não é pobreza ou não é miserável, não é ser miserável, nem ser pobre de uma ré, mas é viver contente, aprender a viver contente em qualquer situação. Fala. Uhum. Sim. Uhum. Suprir as necessidades. Uhum. Sim. Uhum. 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 A gente fala muito sobre essas grandes igrejas, sobre essas igrejas que têm muito dinheiro, e o exemplo que eu coloquei aqui foi uma reportagem, não sei se vocês conseguiram abrir, né? Reportagem onde existe um pastor de uma igreja muito grande, onde acaba caindo, né? A igreja, ele é descoberto num esquema de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro de fiéis. Se você olhar aí no link tem o nome do irmão, né? Está escrito aí, eu não vou falar para ser ética. Mas a gente olha para essa... Quando a gente pensa em materialismo na igreja, a gente pensa logo nessa igreja grande, né? Que tem, né, a ideia de
de mundo, né, de universo, a gente logo pensa na referência desse pastor e do que essa igreja faz. Mas não é. Ser materialista é exatamente isso também, como o Haroldo falou, é eu proteger demais ou eu trabalhar demais e esquecer das prioridades, esquecer da minha vida espiritual, esquecer da minha vida devocional. Eu não posso, estou muito ocupada, eu preciso trabalhar. Não posso ir na igreja hoje, eu preciso trabalhar. Não posso criar comunhão com meu irmão nesse momento, preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro. Isso também é um jeito, é uma forma de materialismo. Então, eu poderia colocar aqui um recorte da minha vida, trabalhando demais e me esquecendo de passar tempo com a minha família, ou trabalhando demais e esquecendo de passar tempo com os meus irmãos da igreja, ou até mesmo de vir à igreja. E a pergunta que eu faço que está até na revista, como que a gente pode responder biblicamente ao materialismo? Entender? Entender que o maior tesouro é Cristo. Sim. Legal. Uhum. 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 É verdade. Anderson, você levantou a mão. Isso. Lida com ele, né? É bom, né? Ter dinheiro é bom. Não dá para reclamar de ter dinheiro, mas... Sim. É isso aí. Uhum. Sim. É sim. Fala, Marquinhos. Uhum. Sim. Sim, até a questão dos talentos, né? Eu escondo o meu talento, o talento não no sentido de dons, né? Mas o talento que era uma moeda da época, né? E eu escondo os meus talentos porque eu fico muito preocupada, escondi meu talento porque eu fiquei muito preocupada de amanhã eu não ter. E todos os outros conseguiram prosperar, fazer prosperar o dinheiro, mas, enfim, boas respostas. Por último, a gente tem aqui o narcisismo, que é, aí eu acho, também um dos grandes problemas. O John Stott, quando escreveu esse livro, ele estava pegando o início das mega-igrejas, o início dessas igrejas com mais de 5.000 membros, e ele nem sabia que ia surgir aí esse termo chamado teologia do coaching, que o Narciso, não sei se vocês conhecem a história dele, na mitologia grega, ele viu o reflexo dele na água,
né, se apaixonou pela imagem que ele viu na água e ficou tão apaixonado que ele caiu dentro da água, né, e se afogou. O narcisismo é um amor excessivo por si mesmo, que acaba, nas nossas igrejas, entrando como discursos de supervalorização do homem. Né? Tem um que eu acho muito problemático, que foi até o que eu coloquei aqui também, de um pastor de internet, que eu também não citarei o nome, mas que ele fala que você é o ponto fraco de Deus. Né? Deus ama você tanto, 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 e ele tem um ponto fraco, e você é esse ponto fraco. Mas que onde que está escrito que Deus tem ponto fraco? Me deixa muito... Pois é. Me deixa muito fora da órbita escutar essas coisas. E a gente vê isso cada vez mais com frequência sendo pregado nos púlpitos. Não é? Quando o evangelho não é sobre nós, é uma preocupação muito grande, eu acho que com a quantidade de pessoas, ou com como a minha pregação fica chamativa para as outras pessoas, que a gente acaba falando muito sobre isso, né? A gente não, que a gente não fala isso. Mas os pastores lá, pastores famosos, pastores de internet, acabam querendo chamar a tua atenção, soltando umas besteiras dessa, né? Falando sobre a sua importância, o seu valor para Deus, quando, na verdade, é que se você não quiser fazer, Deus vai arrumar outra pessoa para fazer. Não precisa, Deus não precisa da gente. Né? Então, assim, há uma grande... O azar é nosso, sabe? O azar é meu quando eu escolho não fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Vai ter outra pessoa que vai fazer lá, que vai dar aula. Vai ter outra pessoa que vai cantar bonito. Vai ter outra pessoa que vai receber bem. Vai ter outra pessoa que vai servir com suas provisões, né? Uma pessoa com dom de liberalidade. Vai ter outra pessoa com dom de serviço. Vai ter outra pessoa com dom de pastoreio. O azar é meu, não fazer parte do que Deus está fazendo. Quem sai perdendo sou eu. Então, não tem como, não existe espaço para uma mensagem de supervalorização, de você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chora se o mundo ainda não notou. Não existe, não tem como. Essa não é compactuar, não compactua. Esse tipo de coisa não compactua com o verdadeiro evangelho. Falando assim. Sim. O problema é que a gente não quer ler, né? Não quer. É muito difícil arrumar 5 minutos, ou 10 minutos, ou 20 minutos do meu tempo, do meu dia de 24 horas, para eu ler a Bíblia. É muito difícil. É porque a facilidade de ver o pregador no TikTok ou na mensagem de 2 minutos no Instagram é mais rápido do que eu ler a Bíblia, né? Então, a gente acaba se perdendo. A gente fala tanto da geração alfa que está vidrada no celular, mas nós somos essas pessoas também. Preferem olhar a mensagem do TikTok ou o corte da mensagem no Instagram, que vai passar rapidinho. Né, que vai a mensagem do dia. Ontem o pastor Ângelo estava falando, né, que eles gostam, os adolescentes gostam muito de frases de efeito. E não são só os adolescentes, a gente gosta também de essa frase aqui, eu vou ouvir essa frase e ela vai ser como se fosse um mantra do meu dia. Durante todo o dia eu vou ficar repetindo essa frase na minha cabeça. A frase que o pastor Ednei falou no domingo eu vou ficar com essa frase aqui, ó. Vou tirar a foto dessa frase, vou ficar com ela, que eu vou lembrar dela a semana toda. Quando tiver difícil o dia, eu vou lembrar dessa frase. A gente é igualzinho. A gente se torna iguais às pessoas que a gente critica. Eu estou falando que você não pode fazer isso, não, tá? Você pode, se você quiser, mas leia a Bíblia também. Como que a gente pode responder biblicamente ao narcisismo, gente? É isso. Isso aí. Isso aí. Boa. Muito boa. Também é. Eu acho que o discipulado coloca a gente no eixo, né? Deixa as coisas muito claras. Criador e criatura.
Você é criatura, você não é o criador. Né? O mundo não gira em torno de você. Às vezes a gente precisa de umas pessoas. Tem apareceu no meu Reels essa semana uma pessoa falando assim: amiga, você não é tão importante assim. Vamos nos dar a devida desimportância. Né? Às vezes o mundo não gira à nossa volta. Fala, Midian. Uhum. Isso aí. Uhum. É isso aí. Uhum. É verdade. Ah, com certeza. Com certeza. É. É, né? Se a gente quer ser parecido com Jesus, eu gosto muito desse texto de Filipenses, né? Que ele foi o servo dos servos. Então, não tem espaço para supervalorização quando a gente imita um Jesus que foi o servo dos servos. Não existe, né? Eu aprendi que não existe a expressão grande servo. Ou você é grande ou você é servo. Então, Jesus era o servo dos servos, foi o servo dos servos. Então, nós temos, se quisermos ser parecidos com ele, temos que servir, abrir mão de quem nós somos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Enfim, para a gente terminar, eu queria que você, dá para ler? Queria que você se juntasse aí com o teu grupo aí mais perto de você. Pode ser aí 5 pessoas mais perto de você aí, a tua fileira, não sei, dá um jeito aí, junta aí com as pessoas que estão perto de você, para responder essas 3 perguntas aí. Como você responde? Um colega diz que todas as religiões levam a Deus. Responde biblicamente, tá? Porque você é crente. Um irmão da igreja diz que sente que precisa trabalhar demais para comprar coisas e não tem tempo para a sua vida espiritual. Como que você exorta esse irmão, pelo amor de Deus? Biblicamente. Exortar é biblicamente. Um pregador diz que o mais importante é você acreditar em si mesmo e seguir seus sonhos. E aí, você não vai levantar e falar, herege, pregador herege, vou embora. Mas o que você vai saber? Vai ter a certeza ao ouvir isso? Porque você leu na Bíblia que é diferente. Vai, junta aí. 5 minutos.
E aí? Desculpa, é que vai passar o tempo. Tem que orar, a gente é crente ainda. Foi? Olha só. Só o versículo, não precisa desenvolver, não. Mas fala para mim qual é o versículo, quais versículos vocês usariam para a primeira situação ali. Todas as religiões levam a... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Todo mundo botou esse? Fala. Eita, já chega assim. Lapada, mas tá certo. Colocou a eternidade no coração do homem. Legal. Eu amo esse versículo. Mais alguém botou algum diferente? Segundo, então, o irmão da igreja diz que sente que precisa trabalhar demais para comprar coisas e não tem tempo para a vida espiritual. E aí, o que você responde? Sermão do Monte, está aqui na minha camisa. Legal. Os consomem. Boa. Que bom, vocês são crente, verdade. Isso aí. Boa, amo esse também. Onde está seu tesouro, está seu coração. Muito boa. Observem as aves do céu. Fala. Boa também, maravilhoso. Legal, legal. Muito bom. Próximo, então, para a gente acabar. Um pregador diz que é mais importante você acreditar em si mesmo e seguir seus sonhos. O que você... É, boa. Que ele cresceu, diminua. Fala, Haroldo, não ouvi? Boa, gente, que bom. Que bom que vocês responderiam com Bíblia, né? Que bom que a minha igreja responde com Bíblia. Glória a Deus. O que diz Jeremias 17:5? Eita. Eita, ferro. Maldito o homem que confia no homem. Com essa a gente termina. Vamos orar para a gente encerrar nossa escola da palavra? Privilégio de compartilhar da Bíblia com vocês e estar com vocês mais uma vez aqui. Vamos orar? Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, porque fala aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque realmente na tua palavra há resposta para todas as coisas. Há resposta e há exortação e há solução para as nossas crises, para os nossos desvios de caráter, para as nossas falhas de conduta. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos corrige em amor. Então, que a gente possa... cada vez mais querer conhecer a tua mensagem, conhecer a tua palavra. Coloca no nosso coração, Deus, o desejo de ler a tua palavra, de conhecer mais sobre o Senhor. Não dá, Deus, para a gente falar daquilo que a gente não conhece. Então, que a gente possa conhecer mais o Senhor, para que a gente possa fazer mais discípulos do Senhor, para a honra e glória do teu nome apenas. Essa é a nossa oração. Nos ajuda nessa caminhada, Deus, de não nos conformarmos com esse mundo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui fora está tendo uma cantina do departamento Kids. Vários pães recheados.